Boa tarde, pessoal. Vim fazer esse videozinho aqui, fazer rápido esse vídeo aqui de Marvel Origins, a década de 1960, né? Com vários roteiristas, vários desenhistas. Capa preta da Salvat, a edição clássicos, a número 1 dos clássicos. Contra a capa aí, ok? Vamos dar uma olhadinha rápida aqui. Nós vamos ver aqui a criação, né? A origem de vários desses heróis super famosos aí que nós gostamos tanto. E a primeira aqui é o Quarteto Fantástico, tá? Que eu gosto bastante do quarteto, infelizmente foi muito maltratado aí no cinema, né? E os quadrinhos também, infelizmente, desvalorizaram a primeira equipe da Marvel, tá? É a equipe primordial da Marvel, né? Onde tudo começou foi aqui com o Quarteto Fantástico. Nós temos aqui essa capa, né? Do número 1, super famosa, super reproduzida aí. Temos a apresentação dos Quatro Fantásticos, né? Dr. Richard, o Ben Green, a Susan Storm e o John Storm. E nós vamos aqui conhecendo o cotidiano deles, né? A Susan e o Richard não eram casados aqui ainda, né? E nós temos aqui, né? Apresentando um pouco dos poderes de cada um. Vamos aqui também o momento em que eles contam, né? Aqui a ida deles para o espaço, o acidente que eles sofreram no espaço. E quando eles voltam, né? Cada um descobrindo aquilo que adquiriu de poderes, na Susan invisível, o Richard com os poderes elásticos, né? Aqui o Ben virando coisa, né? E o Johnny entrando em chamas aí. Ok, e o primeiro desafio deles é o Topeira, né? O vilão clássico deles, o Topeira, que manda esse monstro enorme, né? Saindo vários monstros aí da Terra. Então eles enfrentam, o primeiro vilão deles é o Topeira aí, que nós temos, né, nessa história. História bem legal de origem. E depois nós temos aqui o Homem-Formiga, né? O Hank Pym, no seu laboratório aqui, inventando a sua fórmula, diminuindo cadeiras, objetos, até que ele experimenta nele mesmo e ele diminui, acaba caindo num formigueiro, né? E ele então descobre que ele consegue se comunicar telepaticamente com as formigas e assim se torna o Homem-Formiga. Depois nós temos aqui o Hulk, né? Nós vamos ter aqui como o Hulk, a origem do Hulk, né? Aquela explosão, né? De raios gama. Ele para salvar o Rick Jones, né? Ele acaba ficando aqui, olha, empurra o Rick Jones aqui, salva, mas acaba tomando toda a carga da explosão do Gama, né? E a primeira transformação dele em Hulk está aqui, ó. Primeira vez que ele se transforma em Hulk, ele está cinza ainda, né? E nós temos a sequência dessa história, de como se desenvolveu, né? De como ele foi lidando com isso tudo, como começa a caçada ao Hulk, né? Por parte do exército, né? Nós vamos ter aqui o General Ross, né? A Beth, todos os personagens, né? Toda a formação do Hulk, toda a base, né? Histórica do Hulk, nós temos aqui, né? E ele enfrentando aí, né? Seus primeiros desafios como gigante. Aqui não esmeralda ainda, mas cinza. Aqui nós temos a origem do Homem-Aranha, desenhada pelo Steve Ditko, né? Aqui como ele foi picado, né, pela aranha, como ele foi descobrindo seus poderes, né, aquele momento em que ele foi ganhar dinheiro lá no ringue, né, aquela coisa toda. A origem do Homem-Aranha está aqui, né, ele ainda como estudante, né, no momento em que ele perde o tio, né, e o momento em que ele vai caçar aquele cara, o assassino do tio dele. Nós temos aqui então a origem também do Homem de Ferro, né, que não é no Oriente Médio, é lá na Ásia, no Vietnã, né, lá nos anos 60, nos anos 60 a origem dele foi no Vietnã, e nós temos aqui ele como playboy ainda, todo ricaço, indo ao Vietnã, acaba sendo aprisionado, né, tem né, aquele senhor que ajuda ele realmente, né, e ele cria a armadura, né, lá dentro do seu cativeiro. E por conta disso ele acaba se libertando do seu cativeiro e surgindo aí um novo herói, né? O Homem de Ferro. Depois nós temos aqui a origem da Vespa, tá? A Janet, né? É uma moça, digamos assim, rica, né?
e acaba se encantando pelo Hank Pym, pede para ser assistente dele, acaba virando assistente dele. Ele a princípio não dá muita importância a ela, por ela ser só uma adolescente, mas ela se apaixona por ele e em determinado momento ele cede não só aos encantos, mas também permite com que ela também experimente do seu soro, né, do seu equipamento, e também diminua, se tornando assim a Vespa, enfrentando esse ser aqui, é o Cosmos, né? Eles enfrentam o Cosmos, esse ser aqui de outro planeta, e ela, então, junto com o Homem-Formiga, derrotam esse ser, o Cosmos, na primeira aparição da Vespa, na primeira aventura da Vespa. Depois nós temos aqui a primeira aparição dos X-Men. Ele já tem a formação aqui, né, do Cíclope, do Anjo, do Fera, do Homem de Gelo e do Xavier. E nós vamos ver aqui então eles ainda adolescentes, né, em treinamento. Vamos ver aqui a chegada da Jean Grey, a primeira vez que a Jean Grey chega na mansão. Todos ficam apaixonados por ela, né, querendo conquistá-la. E o primeiro desafio deles é o Magneto, tá? O primeiro grande vilão que eles enfrentam é o Magneto, que quer destruir a Terra, uma base militar que ele invade, e eles vão lá para tentar impedir tudo isso. E o primeiro vilão, então, é o Magneto, né? Já começa lá no início de tudo, toda essa base histórica aqui deles com o Magneto. Depois nós temos a origem dos Vingadores, tá? É o Loki, né, com seu plano, mais uma vez um plano, né, de derrotar o irmão, né, de se vingar do irmão, utilizando o Hulk, né, para isso. O Hulk acaba ficando sob seu domínio mental aí. Nós temos aqui, aí vamos vendo Thor, Homem-Formiga, Vespa, o Homem de Ferro, né. Tem a participaçãozinha aqui do Quarteto Fantástico. Mas aí o Thor, né, o Homem de Ferro, o Homem-Formiga e a Vespa, eles partem para o enfrentamento. O Hulk aqui, ó, vestido de palhaço aqui no circo, sob o domínio de Loki. Então eles acabam depois se juntando os 5, né, e formando então a equipe dos Vingadores. Eles derrotam o Loki, né, e os seus planos, e formam assim os Vingadores, tendo como membros fundadores esses 5 personagens. Depois nós vamos ter aqui uma história dos Vingadores, que é a primeira vez que o Capitão América chega, né? E é a primeira vez que o Capitão América aparece aqui como um Vingador, né? Ele é encontrado no gelo, ele estava congelado, né? Após a Segunda Guerra Mundial, o Namor o encontra, joga ele no mar, né? E os Vingadores, então, num submarino, encontram, resgatam o bloco de gelo onde está o Capitão América dentro, descongelam, ele ainda está com a memória um pouco avariada, mas aos poucos ele vai relembrando o primeiro confronto com os Vingadores, mas ele vai lembrando de tudo, né? E os Vingadores, então, fazem um convite, e ele acaba se tornando, então, um dos Vingadores, o primeiro Vingador recrutado, né? No cinema, né, tem um título de Capitão América, o primeiro Vingador. Na verdade, ele é o primeiro Vingador recrutado, né? Foi o primeiro Vingador recrutado para a equipe, né? Ele confunde o Rick Jones com o Buck. Aqui o Hulk já não está pertencendo aos Vingadores, né? História bem legal aqui de como o Capitão América chegou aos Vingadores, ser um Vingador. Ok? Muito legal essa história aqui do Capitão. E depois nós temos aqui a origem do Demolidor, né? Do Matt Murdock aqui, como ele se tornou Demolidor, né? Conta a história dele com o pai, né? O relacionamento dele criança com o pai, o acidente que ele sofreu, e de como ele foi desenvolvendo os seus dons, né? Os seus poderes, e se tornando assim o Vingador, o Demolidor, né? Que nós conhecemos hoje ainda com o uniforme preto, amarelo e vermelho, né? Vermelho e amarelo. E nós temos aí as primeiras aventuras do Demolidor. E aqui uns extrazinhos de sempre, ok? É isso aí. Marvel Origins, a década de 60. Espero que tenham gostado. Um grande abraço aí, fiquem com Deus.